Bom, hoje o nosso assunto vai ser algo que vocês perguntam muita coisa quando eu coloco conteúdo sobre isso, que é sobre o famoso bezerro do cedo. O que é o bezerro do cedo? Isso aqui, na verdade, a gente entra para falar um pouco sobre estratégia reprodutiva, tá? Mas o que é? O porquê que se fala tanto do bezerro do cedo e se fala que o bezerro do cedo ele é melhor, né? O bezerro do cedo é o bezerro que nasce na época correta, que nasce antes ali, tá? As primeiras vacas que emprenham dentro da estação são as vacas que vão dar esse bezerro do cedo. E por que ele é melhor? O bezerro do cedo ele desmama mais pesado. O sistema gasta menos com ele, Por quê? Ele tem menor infestação parasitária, tá? Por conta dessa época de nascimento. O fato de ter bezerro do cedo faz com que libere, tá? Eles saiam, desmama a vaca, desmame mais cedo, antes da seca, tá? E aí, ou até o início da seca. E aí, esse bezerro libera a vaca e a vaca pode passar essa seca, tá? Sem um bezerro no pé, sem um bezerro grande já no pé que vai demandar muito dela. E qual que é o nosso desafio pensando em estratégia reprodutiva, tá? O nosso desafio é que nós tenhamos aqui Brasil Central, tá? Estamos falando de parição nos meses 7, julho, 8, 9 e 10. Isso aqui é o nosso desafio, tá? Que esses animais, numa fazenda de cria, aparição mês 7, 8, 9 e 10. Esses são os melhores bezerros. Mas por que eu tô falando então de estratégia reprodutiva? Eu tenho que pensar que essas vacas, tá? Se eu quero que elas tenham aparição nesse mês, elas vão precisar emprenhar no mês 10, 11, 12 e 1. Aqui tá o nosso desafio, emprenhar essas vacas nesses meses. E eu vejo como um dos desafios, e depois no final vocês vão ver que tudo tá ligado a manejo de pasto. Por isso que eu falo tanto, todas as estratégias. Vocês sabem que existe um desafio de emprenhar essas vacas aqui no mês 10, falando de Brasil Central, né? Agora vamos pensar o seguinte, eu gosto sempre de colocar mais duas situações aqui, tá? Que é aos 4 meses. Por que eu tô falando de 4 meses? Isso aqui é quando o bezerro vai ter 4 meses. Em que mês ele faz 4 meses? Sabe por que eu gosto de pensar nisso? Aos 4 meses esse animal se torna um ruminante funcional. Então ele começa a ter consumo, tá? Consumo de matéria seca. E aí a gente tá falando aqui, ó, 8, 9, 10, 11, 12, 1 e 2. Então, aos 4 meses, eles começam a ter consumo. E por que eu tô falando que esse bezerro, ele é mais pesado? Porque nessa época em que ele passa a ter um expressivo consumo de matéria seca, inicia um consumo de matéria seca, ele tem pasto e não só tem pasto, ele tem pasto de qualidade. Não só ele tem também como a mãe. A mãe tem pasto de qualidade para alimentar um bezerro que já está grande, tá? Então, nós temos tudo chega na parte de pastagem. Nós temos um bezerro que já tem uma demanda por matéria seca, e nós temos uma mãe tendo que alimentar um bezerro grande já, tá? E que ela tem pasto nessa época. Então, por isso, esse bezerro nascido nesse mês aqui, tá? Nesses meses, ele vai ser mais pesado. Agora, outra coisa que eu gosto de falar é sobre o desmame. Certo? O desmame vai ser nos meses 3, 4, 5 e 6. E aí, o que eu gosto de falar? Ó, março, abril, maio e junho. Esse é o período de desmama dos bezerros do cedo. Por que eu gosto de falar disso aqui? Ó, até que mês? Uma fazenda boa de cria, tá? Ela tem a maior parte dos bezerros concentrados aqui, ó. Nessa aparição aqui, para desmamar aqui, ok? Por que, então? Voltando a falar, essa fazenda vai desmamar bezerros mais pesados, pensando em preço, em valor agregado do produto, tá? Esse produto vai pegar um preço melhor por conta do preço do quilo, tá? Se ele é mais pesado.